E aí, jovem, seja muito bem-vindo ao Jornada ao Patrimônio. Se você investe sem estudar e acaba perdendo seus investimentos, isso normalmente não é azar, isso é um erro. E o pior de tudo é que é um erro que pode ser evitado. Muita gente entra no mundo dos investimentos achando que é só basicamente comprar ativos seguindo o que outras pessoas falam, né? Acredita que é só imitar o que algum investidor fez publicamente que vai ter sucesso no mundo dos investimentos. Acredita que é só comprar uma criptomoeda que está na moda, uma ação que ouviu que valorizou bastante, ou algum fundo imobiliário também que está sendo muito comentado no momento. Mas você fazer investimentos baseado apenas em imitar o que outra pessoa está fazendo, sem saber de fato o porquê ela escolheu aquele ativo, né? Quais foram os N fatores que fizeram com que ela escolhesse aquele ativo naquele momento específico. Sim, porque se você vai imitar alguém, normalmente você vai ter um delay, então pode ser que a fase para você estar adquirindo aquele ativo já tenha passado, e aí você vai lá e comete o erro, né, de imitar essa pessoa, e aí acaba que o ativo ele se desvaloriza, você perde o seu investimento, você descobre que você não teve ganhos seguindo aquela pessoa, né, seguindo aqueles, não indicação, mas seguindo os passos, né, copiando o que a pessoa fez. E isso normalmente não é defeito no ativo, não é problema no investimento. Isso foi simplesmente a falta de estudo, né? A falta de conhecimento, a falta de você saber o porquê adquirir ou não aquele ativo, que faz com que você tenha insucesso, né? Faz com que você perca o seu valor investido. Então, a verdade ela acaba sendo uma só. O problema ele quase nunca é o investimento, né? A falta de estudo, a falta de preparo, falta de conhecimento. Ainda não é inscrito? Inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para acompanhar novos conteúdos. Bom, o erro mais comum de quem começa a investir é simplesmente não saber o que é que está fazendo, né? Faz alguma aquisição de ativo, de ação, de criptomoeda, ou seja lá o investimento que for, baseado em vídeos, em notícias, em imitar outras pessoas, sem ter realmente conhecimento de como e por que fazer aquela aquisição daquele ativo financeiro. Aí o mercado cai, o ativo ele desvaloriza, a pessoa fica no prejuízo e aí a pessoa conclui que investimentos não são para ela, né? Que o mercado de investimentos é um cassino que não funciona, que é questão de sorte, é como se fosse um jogo de azar, quando na verdade não é. Foi simplesmente falta de estratégia, né? Falta de um planejamento dessa pessoa quando se diz respeito a cuidar do seu patrimônio, né? A gerenciar os seus investimentos. Mas a verdade é uma só, a pessoa ela nunca teve estratégia, né? Ela teve só uma reação ao mercado e agiu impulsivamente sem uma verdadeira preocupação de que ela poderia perder o seu investimento. Estudar investimento, ele não significa que você vai virar um economista, né? Não significa que você vai ter que ficar estudando gráfico, nem que você vai precisar tentar prever o futuro. Estudar investimento simplesmente é você tentar entender o básico, é você tentar entender aonde é que você está colocando o seu dinheiro, quais os riscos que você está correndo, quais os prazos que você tem e principalmente qual é o objetivo que você tem ao você estar tentando fazer o seu investimento. É você entender a diferença entre renda fixa e renda variável. É entender também que o mercado ele tem ciclos. Entender que existem momentos bons e momentos ruins. Quando você estuda, você para de agir com impulso. Você passa a tomar decisões baseado na lógica. E isso muda tudo. Tem uma coisa muito séria, né?
que o pior prejuízo que a pessoa tem quando ela faz um investimento ruim não é a perda financeira naquele momento para aquele investimento que ela fez. É a ideia dela desistir de investir por causa dessas experiências ruins. Porque ela investe sem estudar, e aí tem uma, duas, três experiências ruins, e aí passa a acreditar que investimento é algo que não é para ela, então ela desiste. E desistir de investir é como se você desistisse de você mesmo, desistisse do seu futuro, desistisse de alcançar patamares maiores. Não se preparar nem ter estratégia é vender no pior momento, é comprar no topo, é realizar prejuízo e é repetir o mesmo erro várias vezes. Quem não estuda sempre vai achar que o problema está no investimento, quando na verdade o problema é pura e simplesmente a falta de um preparo. Como muitos dizem, né? Investir sem estudar é como você dirigir um carro sem conhecimento, sem saber como ele funciona. O carro pode até andar um pouco, mas em determinado momento acaba acontecendo um acidente. Se você quer investir melhor, o primeiro passo não é investir mais, é estudar mais, se preparar melhor, ter um planejamento, uma estratégia para seguir. E no próximo vídeo eu vou explicar algo que vai mudar completamente o jogo, vai te ajudar a entender melhor as coisas, os ciclos de mercado. Porque entender os ciclos de mercado pode ser a diferença entre você perder dinheiro e conseguir aumentar o seu patrimônio financeiro. Vou deixar minha indicação para que assistam ao vídeo Poupar ou Investir e assim possam entender melhor a diferença entre quando você apenas está juntando dinheiro e quando você está aumentando o seu patrimônio. E talvez esse vídeo ajude a clarificar alguns erros que você possa estar cometendo hoje em dia. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira ou te incentivou a entender melhor, estudar e compreender um pouco mais sobre o mundo dos investimentos, deixa o like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também precisa aprender um pouco mais sobre como investir o seu dinheiro.